Boa noite, pessoal. Meu nome é João Marcos Nobre. Vim aqui falar da C&A. É uma empresa do segmento de tecido e vestuário, tá? Vamos começar. A C&A, ela é muito influenciada pela taxa de juros, tá? Porque quando a taxa de juros no Brasil está alta, isso encarece o poder de compra. E a C&A está mais posicionada para o público de média e baixa renda, tá? Então, quando a gente tem um período, igual a gente está vivendo, né, juros 14,25%, empresas desse segmento, como a C&A, entre outras, né, elas têm uma rentabilidade inferior a quando a gente tem uma política econômica mais expansiva, né? Em relação ao PIB, quando a gente tem um momento, né, que tem um crescimento do PIB mais arrojado, né, isso impacta diretamente o poder de compra. Naturalmente, né, a C&A, ela se beneficia desses movimentos. E como eu falei, fase de retração econômica são períodos que afetam negativamente as vendas, tá? Em relação à taxa de câmbio, quando a gente tem uma época que o real está sendo desvalorizado, isso encarece as importações e as matérias-primas, né? Tem que pensar que essa a, a C&A ela tira a matéria-prima ali da China, Vietnã, então toda a parte de algodão, toda a mão de obra, isso tudo é dolarizado, né? Então o câmbio impacta diretamente as margens da companhia, né? Aumenta os custos e pressiona ali, como eu falei, as margens de lucro, tá? Inflação, sem querer ser redundante, né? Mas basicamente a inflação ela enfraquece o poder de compra dos consumidores, né? Então, no momento, né, como agora que a gente vê uma inflação mais arrojada, o público de média e baixa renda, ele olha, vou comprar alimentos ou vou comprar roupas, né? Então, dentre os produtos de prioridade, né, o vestuário ele não entra. Então, a empresa ela é afetada por esse momento, né? Sobre que as considerações do setor, né, ficou claramente nítido que ela é altamente sensível a condições macroeconômicas. Então, quando a gente tem uma política retracionista, a companhia ela tem as margens pressionadas, né? E o contrário também é verdade. Quando a gente entrar num ciclo, né, mais expansionista, esse tipo de companhia vai ser uma ação que vai se beneficiar, tá? E agora as principais conclusões, né? Ela é sensível ao cenário macroeconômico, né? Um PIB fraco, juros altos, inflação, câmbio, pressiona muito as margens da companhia. Ela tem uma alta exposição ao consumo das famílias, né? Então, a recuperação depende muito da melhora da renda e da confiança do consumidor. Ela tem o custo impactado pelo câmbio e também é interessante a gente destacar a gestão, né? Algumas iniciativas como uma precificação dinâmica, o controle de estoque, né? Isso faz a companhia se manter nesses momentos mais difíceis, né? Então a gente também tem que parabenizar os gestores por fazer a companhia continuar de pé nesses momentos, né? E a perspectiva é quando a gente vê ali uns juros, né, de acordo com o Boletim Focus no ano que vem, uma perspectiva mais clara de queda da taxa de juros, né, a gente acredita que esse papel vai se beneficiar, tá? Então, é aquela máxima, né, comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Nesse momento, a companhia está descontada por causa desses fatores que eu já mencionei anteriormente e a partir do momento que a gente ter uma economia mais estável, um juros mais baixo, um câmbio mais estável, esse tipo de papel vai se beneficiar, ok? Então é isso, pessoal, foi um prazer.